Vamos lá agora ler a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo assim: Senhor Jesus Cristo, Deus meu e o meu Senhor. E no versículo, no Apocalipse 11, capítulo 11, versículo 2, diz assim: Foi-me dado uma vara semelhante a uma vara de agrimensor, disseram-se-me, levanta-te para a dupla de Deus, para o templo de Deus, de alta como seus adoradores. E no capítulo 2 diz assim: o Troi fora o templo para deixar ao lado, não messa foi dado aos gentios, e aos pés da cidade, aos pés da cidade santa, para querem os 42 meses. E no versículo 3 diz assim: Mas anunciarei a minhas duas testemunhas a profetizar-se por 1270 dias. Nosso Senhor, nosso Deus, né? E no versículo 4 diz assim: Se eles, as duas oliveiras e os dois candelabros, se mantém diante do Senhor da terra. Senhor Jesus que esteve aqui, né? E no versículo 5 fala assim: Se alguém lhe quiser causar dano, será fogo de sua boca, adorará e devorará os inimigos com o efeito de alguém. Se quiser ferir, cumpre-se assim, seja morto. Quem ferir o irmão seja morto. E no versículo 6 diz assim: E esse homem tem o poder de fechar o céu para que não caia chuva, e durante os dias a sua profecia tem poder sobre a água para transformá-la em sangue. Profecia muito grande, nosso Deus, né? E de ferir a terra sempre que quiser, com toda sorte de flagelo. E no versículo 7 diz assim: Mas depois de ter terminado inteiramente, foram que sobre dos abismos, bem fora as guerras, e os vencerá, os matarás. Vencerá e matarás. E no versículo 8 diz assim: Seu cadáver juraras na rua na grande cidade que se acha espiritualmente, dava o Egito, onde seus senhores foi crucificado, no Egito. E no versículo 9 diz assim: Muitos dentes os prova, tribos, línguas, nações foram para levê-lo 3 dias e meio, e não pervertirão a sejam suportados. E no versículo 10 diz assim: Os habitantes da terra, alegrar-se por causa dele,
felicitar-se-ão mutuamente e mandaram presente a uns aos outros, porque esses dois profetas tinham sido seus tormentos. E no versículo 11 diz assim: Mas depois de 3 dias, meio um sopro da vida vinda de Deus, puseram-se de pé e grande terror caiu sobre aquele que os viram. E no versículo 12 diz assim, ouviram uma fonte voz do céu que dizia: Sube aqui. Subirão então para o céu numa nuvem enquanto os seus inimigos os olhavam. Quando Deus sobe, os inimigos que não querem Deus ficam olhando ele subir, né? E no versículo 13 diz assim: Naquele mesma hora produziu-se um grande terremoto, caiu de cima da parte da cidade e apareceram os terremotos 7.000 pessoas, as demais aterrorizaram-se, deram a glória ao Deus do céu. Tem gente que só dá glória quando vê que a coisa tá pegada mesmo, né? E no versículo 14 diz assim: E terminou assim a segunda desgraça, eis que despreza sobrevive a terceira. E no versículo 15 fala assim: O sétimo anjo tocou a trombeta, resumiram então no céu altas vozes que diziam: o império de nosso Senhor Jesus Cristo, desceu Cristo. E no versículo de Cristo, estabeleceu-se sobre o mundo, ele reinará pelos séculos dos séculos. Amém. Jesus Cristo desce aqui no mundo, mas o mundo vai ser verificado por Deus, e Jesus Cristo vai ficar 1000 anos aqui reinando para nós, e nós vamos estar junto com ele no reino dele. Todos aqueles que têm fé, acreditam, que ama Jesus Cristo, vai estar no reino dele. E os 24 anciãos que se assistiam nos seus tronos diante de Deus, proclamaram-se rosto em terra. Proclamar a Deus tem que deixar o rosto em terra, porque nós não temos a possibilidade de ver Deus. Nós temos que emprostar por terra para nós ser acolhido por Deus. E o rosto em terra adoraram a Deus. E nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo diz assim: ama Cristo, que você é do amor dele. Jesus Cristo te ama com muito amor e carinho. Jesus Cristo quer que você esteja sempre com você, para você ter a salvação da vida eterna. Amém.